Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam melhores. Eu sou a Marcinha de volta para levar as informações, os bastidores, tretas. E olha só, hoje tem notícia bombástica. Fique até o final e saiba o que a gente vai atualizar para vocês. Muitas informações e mais uma polêmica. 3 diretores do Corinthians são convocados pela polícia para prestar esclarecimentos. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like, a sua inscrição, o seu comentário também é muito importante para nós. A galera que chegou agora e gostou do nosso conteúdo, além da inscrição que é gratuita também, vocês ajudam o canal a continuar crescendo, compartilhando os vídeos e também copiando e colando o link do canal em aplicativos, redes sociais. Assim o canal cresce e a gente pode trabalhar ainda mais para levar conteúdo de qualidade para vocês. Canais TV Timão e TV Sempre Timão, muito mais interatividade para vocês. Vamos lá? Vamos saber as últimas. Pessoal, vamos falar aí do tratamento que está gerando polêmica quanto à situação de Rodrigo Garro. O Corinthians deu aval para que o meio-campista fosse até a Espanha fazer tratamento para se curar aí de uma tendinite no joelho. Isso todos já sabem. O fato é que a liberação do jogador para se tratar fora do país está gerando polêmica e muitas críticas. Entre eles, o Neto, que disparou contra a diretoria do Corinthians por permitir que Rodrigo Garro fosse até a Espanha fazer um tratamento. Segundo o ex-jogador, aqui no Brasil há profissionais qualificados, o que dispensaria o envio do jogador, entre aspas, para fazer um tratamento que poderia ser muito bem feito aqui no país. Abre aspas, palavras do Neto. Queria dizer uma coisa em relação ao departamento médico do Corinthians. Vocês estão de sacanagem? Estão de brincadeira? O doutor, o fisioterapeuta? Quem vocês pensam que são? O Rodrigo Garro tem uma tendinite. Aí o cara vai para a Espanha? Ele seguiu. Os maiores ortopedistas do mundo moram aqui nesse país. Os maiores fisioterapeutas do mundo estão aqui no Brasil. Se tem uma coisa incrivelmente maravilhosa, é o Dr. Lucas Leite, que é o maior de todos. É o meu médico e o médico de um monte de jogadores da Europa que vem para cá se tratar. Ninguém daqui vai para lá, completou o Neto. Bom, galera, mas o que fez o Corinthians enviar Rodrigo Garro para se tratar em Madrid, na Espanha? Internamente, soubemos que Rodrigo Garro, desde o início da semana, tem recebido as sessões de fisioterapia com um médico particular em Madrid, especialista em lesões tendíneas, que seria o mesmo médico que já cuidou de Memphis Depay. Ou seja, o Memphis fez o meio-campo aí, O doutor em questão, inclusive, já trabalhou no Atlético de Madrid. Ele não teve o nome divulgado e, segundo fontes dentro do Corinthians, ele utiliza tratamento fisioterápico de choque e agulhas no local da dor. Bom, pessoal, são fatos. Agora a gente vai voltar um pouquinho ao passado, quando, meio que veladamente, Augusto Melo dispensou um dos maiores ortopedistas do mundo. Sem erro nenhum falo isso. Estou falando de quem? Doutor Joaquim Grava. Para quem não se lembra, eu volto com vocês a 8 de dezembro de 2023. Nessa data, o presidente eleito Augusto Melo pretendia implementar mudanças dentro do Corinthians, incluindo a alteração no quadro clínico. E foi aí que o Dr. Joaquim Grava, que inclusive deu o seu nome ao CT como uma forma de homenagem, foi dispensado após anos e anos de prestação de serviço e de excelência na traumatologia. Aliás, ele é um dos maiores médicos, como eu falei para vocês, do mundo. O Dr. Joaquim Grava não tinha o cargo no departamento médico do clube, mesmo assim, por ser corintiano, ele ofereceu seus serviços em sua clínica particular para todos os jogadores que se lesionavam no Corinthians. Ele ainda é referência no setor. Mas por que aconteceu? O que culminou na dispensa de um médico tão renomado? Vocês já devem saber, O Dr. Joaquim Grava sempre foi um dos grandes aliados do ex-presidente André Sanches. Após a eleição de Augusto Melo, o doutor foi dispensado. Rolou umas tretas lá que, assim, a gente não vai tocar nesse assunto porque nem vem ao caso. O fato é o seguinte, há de se separar questões de opiniões políticas, estou falando de Corinthians, tá, gente? Defender ou não aquele presidente, gostar ou não do fulano ou do ciclano. Isso é opinião pessoal, certo ou errado, opinião da pessoa. Contudo, a gente não pode esquecer do profissional. O cara tinha uma clínica particular, oferecia serviços para jogadores do Corinthians no que tange
a tratamento preventivo, tratamento pré- e pós-operatório. Era o próprio Dr. Joaquim Grava que comandava as cirurgias que os jogadores necessitassem, porventura, durante a prestação de serviço dele ao Corinthians. E por questões aí de divergências de opiniões, preferência ou não por presidente, ele foi dispensado. Isso que eu estou falando é um fato. Opinião eu deixo com vocês. Aí a gente retorna aos dias atuais e vê que uma lesão que é crônica, segundo os especialistas, mas que perfeitamente é tratável aqui no Brasil, o Corinthians pega, de repente, o maior jogador do último ano e manda para fora para fazer um tratamento à base de agulhas. Tudo bem, o médico já tem um know-how e tal, mas não vou opinar, né, já que eu não sou profissional da área, mas será que o Brasil perdeu o seu lugar aí de referência em tratamentos ortopédicos e recuperação de traumas em atletas que realmente demandam esse sacrifício, e o jogador não estava nem conseguindo pisar direito, mandá-lo para fora do país para fazer um tratamento? Será que valeu a pena dispensar os trabalhos aí que são referência ainda nessa especialidade no mundo todo por questões de divergências de opinião? Será que valeu a pena? Mais uma vez falo e reafirmo, não tenho preferência por presidente, já que não é Futebol Clube do Willian Monteiro Alves, André Sanches ou Augusto Melo. Trata-se de Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje o nome A, B ou C está presidente. Amanhã pode ser que não esteja mais. E foi assim ao longo da história. Os presidentes tiveram a sua fase, de mandar, de desmandar, algumas vezes certa, outras tantas erradas, tanto que o Corinthians está aí com a dívida acumulada de mais de 2,4 bilhões de reais, não foi à toa, não é de hoje, já vem no decorrer da sua história com acertos, mas muitos e muitos erros que oneraram o clube até a data atual. Entretanto, a gente não pode deixar de lado o profissionalismo, ou seja, não pode colocar o ego acima do profissionalismo. Mais uma vez eu repito, há que se parar de pensar, de olhar para o próprio umbigo para pensar no clube. Tanta gente se diz corintiano, mas na hora da ação, do exemplo, que é o que realmente conta, o resultado está aí para todos verem. Isso posto, mais um escândalo. Caso de polícia. Situação se altera. Cúpula é convocada para depor na situação de investigados. Vamos conferir. Pessoal, a alta cúpula do Corinthians foi convocada pela Polícia Civil de São Paulo para prestar depoimento no inquérito que investiga acordos, supostas consequências e possíveis ilícitos no contrato envolvendo Corinthians e a ex-patrocinadora Vaidbet. Foram intimados a depor Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do clube, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do clube e um dos líderes da campanha de Augusto Melo, e também o próprio presidente Augusto Melo. As oitivas acontecerão em 14, 15 e 16 de abril. Ou seja, Marcelo Mariano será o primeiro a ter que se explicar para a polícia no dia 14. Dia 15, Sérgio Moura também terá que prestar depoimentos e o último a ser inquirido sobre toda essa transação será o próprio presidente Augusto Melo, oitiva dele marcada para o dia 16 de abril. Durante esse processo investigativo, 20 depoimentos já foram colhidos e, nessa notificação de Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura como investigados, sinalizam que o inquérito está perto do fim. Bom, concluído o inquérito, os autos serão remetidos ao Ministério Público, que irá analisar as provas colhidas durante a fase policial e, se os membros do Ministério Público entenderem que há justa causa para oferecer a denúncia, formalmente, as pessoas envolvidas aí serão indiciadas, ou se o Ministério Público entender que realmente não há provas suficientes, eles irão optar pelo arquivamento do inquérito e a questão será encerrada. A gente ainda vai esperar um pouco, até que o inquérito seja concluído para saber quais serão os próximos passos, se é que haverá, mais desdobramentos desse caso. Ainda sobre o assunto, caso Vaidbet, outro fato causou estranheza. Augusto Melo convidou
para ocupar um cargo dentro do Corinthians, exatamente o relator do processo de impeachment. O pedido de impeachment feito pelo Conselho Deliberativo do Corinthians foi assinado por Edgar Soares. Ele foi convidado pelo presidente Augusto Melo para assumir o cargo de estatutário de marketing do Corinthians. Edgar é empresário vitalício do clube e foi o responsável, como eu disse para vocês, por redigir o processo de impeachment. Bom, segundo Augusto Melo, em resposta aos indagamentos aí do portal UOL acerca da estranheza que esse convite está causando, afirmou que não tem nada a ver, que trata-se de profissionalismo, abre aspas. Isso diz respeito apenas aos dois e a gestão fará o possível para que o Corinthians seja cada vez mais profissional, fecha aspas, relatou a assessoria de imprensa em entrevista ao UOL. Sobre o assunto, o Edgar Soares, empresário, falou, abre aspas, recebi o convite para ser diretor estatutário de marketing, estou estudando, coloquei algumas condições para o Augusto Melo e estou aguardando o que ele disse, afirmou Edgar Soares. Bom, sobre ser o relator do processo de impeachment que pode culminar na destituição de Augusto Melo do cargo, ele falou, abre aspas, ocorre que naquele momento em que foi redigido o pedido de abertura do processo de afastamento, a situação era outra. O time estava brigando para não cair. O povo foi movido pela emoção. Demorou para ser marcada a reunião e o time começou a reagir. Não me sinto constrangido por estudar o convite. O inquérito sobre o caso Vaidbet não foi concluído. A questão está sob júdice, afirmou o conselheiro. Pessoal, humildemente, a minha opinião é que foi assim uma declaração desastrosa. Porque para redigir um processo que pode tirar alguém do cargo, não estou assim tomando o lado ou sendo partidário de ninguém. Para que um documento nesse teor seja redigido, quem redige tem que acreditar que realmente as alegações que são feitas ali têm fundamento, têm base e são legais. Ou seja, a pessoa deve se basear em fatos e não em suposições, muito menos na emoção. Então, assim, dar uma entrevista e falar que a situação do time era outra, que a emoção do momento, meu Deus do céu, então o processo foi por emoção e não a alegação que foi feita nesse procedimento de impeachment de irregularidades na transação envolvendo Corinthians e Vaidbet? É uma pergunta que eu gostaria sinceramente de ter respostas. Enfim, o processo de impeachment está suspenso e uma nova data até o momento não foi definida. Bom, pessoal, e para fechar aqui da nossa parte, Corinthians formalizou a extensão de vínculo contratual com Thales Magno. Ao contrário, do que foi informado aí, divergências de informações, Corinthians oficialmente divulgou que Thales Magno teve seu contrato estendido até 31 de dezembro deste ano e não por mais uma temporada, por mais um ano, como foi divulgado anteriormente. O vínculo contratual do atacante vai até 31 de dezembro de 2025. O Corinthians tinha, sim, a vontade de estender por mais um ano, contudo, não foi possível. Thales Magno falou, abre aspas, estava um pouco aflito com essa situação e agora, graças a Deus, vou poder ficar no Corinthians. Era uma vontade minha. Que esta renovação seja de muito orgulho para mim e para minha família. Que nós possamos desfrutar muito disso e eu possa seguir ajudando o Corinthians por muito e muito tempo. Quero poder fazer a diferença no que precisar, seja com gols, assistências ou dribles, afirmou o Thales Magno. O Corinthians não confirmou, mas pela cessão aí do empréstimo, o Corinthians deve tirar do bolso 5 milhões de reais a título de indenização que será paga ao New York City. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.